Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar início aqui à terceira parte, né, da nossa aula aí sobre elaboração de orçamentos, tá? Só de início eu já falo aqui o de sempre, produtos, marcas, empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplo, fonte de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. Sites informados foram acessados de 8 de dezembro a 30 de dezembro de 2020, beleza? Aqui, ó, agora nós vamos ter o seguinte. Nós vamos trabalhar com todas as outras etapas da obra da casa. Nós vamos levantar quantitativo, nós vamos orçar, vou explicando para vocês item por item, tá? E nós vamos trabalhar colocando um custo desde o levantamento topográfico, né, passando pelos projetos que são necessários, né, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalação elétrica, instalação sanitária e tal. Um corpo técnico na obra, porque quando a gente tem a questão assim a gente já tem a mão de obra operacional, a mão de obra do pedreiro, do armador, do carpinteiro, do ajudante e tal, mas ali eu ainda não coloquei naqueles custos a mão de obra do técnico, edificações, técnico de segurança, do engenheiro, isso considerando, claro, que eles não vão estar full time na obra, mas tem que ter um atendimento àquela obra, tá? Nós vamos dividir isso daí mais ou menos. Tem a questão da implantação do canteiro de obras. Para eu começar uma obra, eu vou precisar de água, vou precisar de energia elétrica, colocar um tapume na frente e várias outras coisas por aí. Tem a questão da locação da obra, nós vamos trabalhar. Fundações e estruturas nós já resolvemos, essa parte aqui já está encerrada. Talvez a mais complexa, que eu tive que começar por ela, tal, por isso que agora eu já vou andar um pouco mais rápido. Vou falar um bocado de impermeabilizações, alvenarias, coberturas, instalações. Eu vou fazer aqui hoje de uma maneira, não é o usual, nós vamos colocar o custo de instalações por metro quadrado, tá? Isso não é o usual. Mas depois, quando eu estiver lá na quinta parte, tal, minha última aula aqui dessas 5, aí eu vou voltar na parte de instalações, vou dar umas dicas de como levantar quantitativo e colocar custo nesses serviços aí, beleza? Nós vamos ter ainda a questão de reboco, contrapiso, revestimento cerâmico, a parte de escada. Eu não vou falar aqui também, porque estou usando como exemplo uma casa de um pavimento. Mas lá na quinta parte eu dou uma explicação boa com essa questão aí de escada, tá? Então a parte de concreto, a parte estrutural, a parte de regularização, digamos, reboco, contrapiso e tal, a parte de revestimento, a parte de corrimão e tal, e por aí vai. Eu vou dar um toque lá específico de escada. Aqui eu vou falar um bocado de esquadrias, peitoris, soleiras, peças sanitárias, bancadas, né, de box, os boxes também, de banheiro e tal, forro, PVC, gesso, madeira. Acho que eu tenho até uma foto aqui de um forro termoacústico, que a gente vai trocar uma ideia rápida e tal. Pintura e limpeza para entrega da obra. Beleza? Isso tudo aqui a gente vai dar uma abordada agora aí de uma maneira um pouco mais rápida. Para começar, ó, levantamento topográfico, a gente vai ter, eu vou dar um valor aqui unitário, R$ 1.000. Então, ou seja, esse valor aqui do levantamento em si, incluído materiais, equipamento e mão de obra, vai ser R$ 1.000. Então, quantidade de serviço você vai colocar porque é um levantamento, uma verba, tá? Discutível, claro. Ah, professor, quanto que é? Mas eu já vou te falar mais ou menos na prática. Por volta de 3/4 a um salário mínimo, tá? É normalmente referenciado com uma questão de salário mínimo. Então, eu estou colocando aqui por aproximado de um salário mínimo, aproximado. Então, vamos colocar aqui, tá? Essa questão aqui, ó, de elaboração de projetos, são custos executados, custos aí bem reais, tá? Então, o projeto arquitetônico estou considerando R$ 30 por metro quadrado, o estrutural R$ 25 por metro quadrado e o de instalações, aí, incluindo instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, hidrossanitária no caso água fria, água quente e esgoto, nós vamos ter por R$ 20 o metro quadrado. Somando 30 com 25 com 20, a gente vai ter R$ 75 por metro quadrado, tá? Então você vai pegar a sua área construída, né? Cada metro quadrado vai corresponder a R$ 75 para a questão dos projetos, a contratação dos projetos, beleza? Aqui também eu estou colocando uma mão de obra técnica que a gente vai ter à disposição da obra. Não quer dizer full time, não quer dizer que o cara está lá direto, mas para dar apoio, tá? Nisso daí a gente coloca engenheiro, que é a execução da obra, é o engenheiro responsável técnico pela obra, técnico edificações, mestre de obra, respectivos custos. Agora, já passando para a parte de locação de obra,
né? Nós vamos ter a execução do gabarito, vocês viram isso daí, a questão de locação. Quem é do integrado viu com o Marcelo, quem é do subsequente viu com a Sandra. Tem aquele gabarito que muito provavelmente vocês usaram lá atrás do galpão de obra. Tem que ser montado um gabarito desse, né, na obra. E depois a locação em si, o serviço topográfico. A montagem do gabarito eu coloquei R$ 7,00 por metro quadrado a ser locado. Então é metro quadrado da implantação da obra. Tudo bem, se é uma casa de 2, 3 andares, a gente está pegando só a projeção, não é a área construída nesse caso. Tá? E a locação em si, R$ 10,00 por metro quadrado. Então, para esse serviço de locação, vai acabar dando 7 mais 10, R$ 17,00 por metro quadrado. Beleza? Continuando aqui, ó, só um detalhe, esse agora é o padrão de tabela que a gente vai trabalhar. Você vai vir aqui e vai colocar a quantidade de serviço aqui, com ou sem 10%. Por exemplo, quando a gente tem essa questão de execução de gabarito, eu não vejo muita necessidade de acrescer o 10% não, tá? São poucas as situações que eventualmente eu concorde em não acrescermos. Aqui é uma delas, tá? Mas aqui eu acho que não precisa de colocar, você simplesmente vai colocar a área da sua casa sem 10%, elaboração de projeto e aqui também. Aqui é né? Aqui é unitário, é um serviço independente da área que você vai construir, que a gente ainda está trabalhando no levantamento topográfico. Mas essas áreas aqui, esses valores podem ser sem 10%, sem o acréscimo do coeficiente de segurança. Tá? E depois vai ter o custo do serviço. Esse custo do serviço vai ser o valor unitário, que eu já estou colocando para você aqui, materiais mais mão de obra, 75, 280, vezes a quantidade de serviço executado. Nesse caso aqui vai ser a área a ser construída. Aqui também a projeção. Se for uma casa de 2 pavimentos, aqui a gente vai considerar a área do primeiro mais a área do segundo. Se for 3 pavimentos, a área do primeiro, segundo, terceiro. Isso é a área construída. Aqui é a área construída, aqui é a área construída. Aqui a gente está colocando projeção. Uma casa de 1 pavimento, a projeção é igual à área construída, só na casa de 1 pavimento. Beleza? E depois vai ter o custo aqui do grupo de serviços, tá? Esse grupo de serviços vai ter um custo total, que é a soma desses 3. Aqui a parte de locação de obra também vai ter um custo, né, do grupo de serviços, que é a soma desses 2 aqui. Beleza? Seguindo aqui, ó, na hora da implantação do canteiro de obra, em primeiro lugar, vai ter que ter uma verba para quê? Para EPIs, equipamento de proteção individual, capacete, bota, luva, óculos, por aí vai. Estou colocando uma verba de R$ 1.000, tá? Independente da área. Isso aqui é verba. Quando for verba, vou deixar esse valor separado. Quando for unidade, aí eu vou colocar uma quantidade. Nesse caso aqui vai ser uma placa de obra, uma unidade, R$ 300. Uma verba, R$ 1.000, beleza? Uma questão, antes de começar qualquer coisa, a implantação do canteiro de obra, primeira etapa, fazer uma limpeza do terreno, dar uma capinada, tal, tirar uns mapas, algumas coisas. Colocar uma verba de R$ 1.000. Isso daí pode variar pra caramba, tá? Pode ir até R$ 4.000, R$ 5.000, vai ter que ter caminhão, às vezes tem até que colocar máquina para limpar. Mas eu estou deixando uma verba de R$ 1.000 aqui. Tapume, aí eu já comecei a pegar uns valores do sistema Sinap, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a planilha agora, de dezembro de 2020, que é a mais atual, em relação a hoje aqui, a gravação do texto, a gravação dessa aula, tá? Porque esses valores aqui são de março de 2020, tá? E aí eu faço parte aqui do nosso pacote pedagógico, vocês darem uma atualizada nos valores também. Ah, professor, mas essa questão do Sinap tem 700 páginas. É um PDF. Você vai lá e dá Ctrl F. O Ctrl F é busca. Aí você digita aqui, tapume, chapa compensado, você vai achar esse valor atualizado. Ou você vai nesse, mais fácil ainda, você vai nesse coeficiente que eu coloquei aqui, nesse valor, esqueci o nome exato aqui, nesse código que está aqui, você já vai direto nesse item. Às vezes, o código é modificado, quando muda alguma coisa dentro do item, tá? O código é modificado porque você não pode comparar um com o outro. Mas se o código não bater, você tem o texto que eu coloquei aqui. Aí você vai dar um Ctrl F e vai achar, tá? Isso aí faz parte do nosso esquema aqui. Barracão de obra, valor meu. Quando for algum valor meu, que tiver de autor aqui, você pode considerar que ele está atualizado, tá? A capina, placa de obra, tudo está atualizado. A questão Sinap, você pode dar uma atualizada lá, beleza? Então aqui, ó, eu estou colocando um barracão relativamente pequeno, tá? Aí você que vai escolher a área, né? Eu coloquei R$ 400 por metro quadrado. Recomendo que você faça no mínimo um barracão de 2 por 3 metros, ou seja, 6 metros. 2 vezes 3, 6.
Aí se você tiver 6 metros a 400, você vai ter R$ 2.400 para fazer esse barracão, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar aqui é o seguinte, toda obra eu preciso de água. Água para concreto, água para argamassa, higiene pessoal dos caras, lavar ferramenta, constante, vai precisar de água com um monte de coisa. Então eu já estou colocando aqui, ó, do sistema Sinap um kit cavalete para instalação, uma caixa de concreto, tá? E um hidrômetro. Essas três coisas você vai colocar uma unidade mais uma mais uma. Então você vai ter esse valor mais esse somado. Só colocar um e um aqui, tá? Só para você saber o que é. Isso aqui é um kit cavalete, tá? De PVC. Ele já vem com registro de meia, tá? A caixa de concreto é uma caixa que fica no piso. Eu coloquei uma diferente aqui só para você ver, para saber que existe outra. Isso aqui é uma caixa metálica de muro, de parede, de muro de divisa. Então você vê que esse registro aqui fica no muro de divisa. Até coloquei aqui que o PEX, né, essa tubulação flexível, que está sendo usada, inclusive aqui em Ouro Preto, quem viu aí a galera instalando os hidrômetros da Sanioro, tudo foi feito com esse PEX aqui, tá? Então tem o kit cavalete, a caixa e o hidrômetro. Essa parte preta aqui é o hidrômetro em si. Então são esses três valores, kit cavalete, barra, a caixa de concreto e o hidrômetro, tá? Sendo que o hidrômetro e o cavalete é de meia, que é meia polegada, que é o menor padrão que a gente tem. Além disso daqui, nós vamos colocar uma unidade, você vai colocar um aqui também, para quê? Uma instalação de uma caixa d'água elevada de 500 litros. Então nós vamos fazer uma pequena estrutura de madeira, elevar ela um bocado para ter pressão para a obra toda, no ponto mais alto do lote, né? E eu estou reservando aqui uma dentro dessa verba de R$ 2.000, além da caixa, 2 pontos de água para a obra, tá? Em pontos distintos, tá? Para a galera ter acesso à água. Betoneira, normalmente um tá, o outro na entrada. Ali eles puxam pela mangueira, levam para um lado, para o outro e tal. Mas eu estou colocando 2 pontos aí, beleza? Além da caixa d'água elevada. A gente tem que colocar também a parte de energia elétrica, 50 amperes, tá? Caixa para medidor, proteção, 2 pontos para a obra. Isso daí considerando um custo meu aqui, estou colocando R$ 1.200. É exatamente isso daqui, ó lá. Eu tenho um disjuntor, tenho a proteção, recebo isso daqui da rua, né, do sistema público da CEMIG, aí ele entra aqui, eu tenho esse disjuntor, tenho a saída, claro que depois vai ser colocada uma tampa aqui, eu quis essa foto aqui, eu achei interessante porque ela está aberta, eu preciso dar uma olhada, mas eu preciso de energia elétrica para a minha obra. E outra coisa interessante que eu acho bom também colocar nesse custo é o seguinte, eu preciso deixar uma verba para as contas de água e conta de energia elétrica ao longo do tempo da minha obra, tá? Então, estou deixando R$ 1.500. Agora eu vou chegar aqui para a parte da impermeabilização. Eu vou apresentar para vocês 2 tipos de impermeabilização. Esse daqui é a impermeabilização de baldrames, tá? Eu estou colocando na impermeabilização em faces. Aqui eu até escrevi na apostila que vocês vão ter em mão, em faces superiores do baldrame, mas você tem o opcional também de fazer essa pintura asfáltica na lateral também. Ajuda pra caramba, porque impede a umidade do solo, da terra que vai estar aqui na lateral, dela seguir pelo baldrame e por capilaridade subir para a parede. Aí você vai ter aquela faixa debaixo da parede ali, toda estourando eternamente, pinta, estoura, sempre vai dando aquele problema, tá? Então, ou seja, uma das maneiras, essa daqui até você ver, é R$ 30,85 metro quadrado, tá? Dessa pintura impermeabilizante, é uma pintura relativamente carinha, né? Você vê aqui, e a gente faz essa pintura. Isso daqui é uma impermeabilização flexível, tá? Outra impermeabilização flexível que eu estou colocando aqui também é essa daqui, impermeabilização por manta asfáltica. Você vê que o cara está desenrolando essa manta com uma sobreposição e ele está com o maçarico jogando fogo aqui. Qual é o objetivo disso? Ele vai colocando uma do lado da outra, do lado da outra, do lado da outra. Primeiro ele passa um prime, que é uma espécie de uma cola, e com o calor ele vai colando as mantas uma na outra, nessa sobreposição de 10 centímetros. Essas linhas pretas aqui correspondem a essa sobreposição, tá? E ela fica meio que colada também no concreto. Tá? Então, quando você tem uma laje que vai ficar exposta às intempéries, ou seja, uma cobertura por terraço, essa daqui é a opção mais usada hoje. Só que, por exemplo, R$ 73,15 por metro quadrado. Isso é o valor Sinap de março de 2020. Tá? Mas resolve o problema de impermeabilização.
Ah, professor, eu posso usar a manta no baldrame? É possível e às vezes é utilizado. Mas quando você tem um solo com elevadíssimo teor de água, quando você está construindo, bem dizendo, um brejo, aí compensa de você aplicar esse sistema que é bem mais caro. A pessoa dobra a manta, tá? Passa o prime no baldrame, vai dobrando a manta e vai queimando ela pelo baldrame. Fica até um pouco mais caro, as empresas cobram até um pouco a mais, porque não é um serviço linear, não é um serviço dele ir apenas desenrolando, apenas não, dá trabalho pra caramba, né? Mas no caso aqui, além dele desenrolar essa manta para queimar, ele tem que ficar dobrando ela para as laterais. Isso tem que dar uma dificuldade bem maior. Mas pode ser usado também, sem problema. Vai resolver o problema, que é uma beleza. Tá? Agora, só uma observação, outra maneira de você não ter, você sair ao máximo dessa questão de impermeabilização, para a questão do piso, você não ter aquele acesso da água por percolação no piso, tem gente que opta até pelo quê? Você faz uma laje já no pavimento, entre aspas, térreo da sua casa. Então você já começa o primeiro pavimento já com uma laje afastada do solo, porque aí você já tira muito da umidade dele. Mas mesmo assim, essa laje vai estar apoiada muito provavelmente nos baldrames, ou até numa viga um pouco elevada mesmo, e aí você tem que trabalhar com a impermeabilização apenas nesse trecho. Tá? Mas, ou seja, nós temos essas opções. Se o seu projeto tiver algum trecho que não tem telhado e é uma laje exposta, você vai usar esse daqui. Tá? Se você quiser, tem essa opção de impermeabilização na face superior do baldrame ou na face superior e nas laterais. Só você calcular essa área. Você já tem o comprimento do baldrame, que nós já calculamos. Você calcula essa área aqui e coloca esse valor aqui, que é o 30,85. O único detalhe é o seguinte, aqui onde eu tenho essa espera, que é exatamente aquela espera do arranque que eu já falei com vocês nas outras aulas, aqui a gente não coloca, tá? A área não impermeabilizada para aderência do concreto, para eu ter a aderência do concreto do pilar ao concreto do baldrame. É claro que não é uma aderência assim, que eu vou ter até uma resistência, um arrancamento, tal, porque são concretos que endureceram em épocas diferentes. Mas existe uma aderência, tá? Principalmente na questão da proteção da passivação da armadura. Ok? Então essa é a questão da impermeabilização. Agora a questão das alvenarias. O que a gente vai fazer na alvenaria? Eu vou vir aqui, ó, eu vou somar todo o comprimento que eu tenho de alvenaria lá. 8,35 vezes 1, vezes 2, soma essas áreas, agora sem sobreposição, tá? Aqui eu estou colocando 3 e 3, porque aqui eu já não trabalho com sobreposição, não. Tá? E aí eu tenho a somada, o somatório também dessas outras em azul aqui, vocês veem direitinho e tal. E aí a gente tem o que? No momento que eu tenho esse comprimento da alvenaria aqui, que nesse caso específico aqui, na hora que eu somei deu 46,7 metros, eu vou multiplicar por uma altura para ter a área da alvenaria. O que vai ser essa altura? 2,6 metros, 2,60. Por quê? Eu estou tirando 40 centímetros da viga, porque a minha alvenaria vai só até a face inferior da viga. Eu tenho 40 centímetros de viga. Então, meu pé direito é 3, eu tiro 40. Então, a altura da alvenaria é 2,60, igual nós calculamos a altura do pilar. Então aqui ó, você vê uma foto, aqui eu coloquei para vocês na nossa planilha 2 tipos de alvenaria, tá? Aqui com bloco cerâmico de largura 9, bloco cerâmico de largura 14, tá? Considerando que quando eu tenho um bloco cerâmico de largura 0,9, que é o nosso bloco de 8 furos, a gente acaba tendo uma parede de por volta de 15 centímetros. Por quê? Eu vou ter 9 do bloco, mais um reboco de 3 de um lado, um reboco de 3 do outro. 3 com 3, 6, 9 com 6, 15. Tá? Por isso que é muito ruim indicar parede de 10 em determinadas situações, porque aí você vai ter que estar trabalhando com outro tipo de alvenaria drywall, algum outro tipo de divisória e tal. Tá? Porque quando é argamassa, quando a gente está trabalhando com alvenaria com blocos cerâmicos, ela vai ser de 15 ou vai ser de 20. No caso da de baixo aqui, que até tem um custo maior por metro quadrado, eu estou colocando o bloco de 14 de largura. Tá? Então, quando eu estou colocando esse bloco de 14, que é o bloco de 12 furos, que é aquele que eu mostrei para vocês que eu usei na minha casa, a gente vai ter a alvenaria de 20, que é 14 mais 3 de reboco de um lado e 3 de reboco do outro. Tá? E aqui ó, vocês não precisam considerar quando eu tiver porta, janela, tal, você faz como se você estivesse fechando tudo de parede. E não coloca 10%. É assim que faz. Tá?
você pode considerar toda a área. Eu tenho que tirar a área dessa janela aqui, dessa porta, não sei o quê. Não. Considera que você está fazendo uma casa toda fechada e não coloca 10%. Uma coisa compensa a outra. Beleza? Agora aqui, ó, eu vou começar a mostrar para vocês alguma coisa de cobertura. O limite externo da parede externa da minha casa, ou seja, o limite da área construída, é essa linha tracejada em azul aqui, tá? Considerando, agora eu estou falando de cobertura, um beiral de 50 centímetros, vocês quando estiverem trabalhando, então até provavelmente já vai ter contato aí com o AutoCAD, só dá um offset de 50 centímetros para as laterais. Então eu vou ter essa cobertura aqui. Isso aqui, ó, em preto, vai ser a minha cobertura. Eu vou considerar um telhado com estrutura de madeira e telhas cerâmicas, tá? Nesse caso aqui, ó, eu fiz o desenho aqui da cobertura, exatamente isso daqui, ela sempre 50 centímetros para fora da casa. Por quê? São os beirais, né? E aí eu vou ter, aqui eu acabei só para dar uma explicação para vocês, acabando o diagrama de telhado, que é esse daqui. Esse é o nosso diagrama de telhado. Então eu vou ter, né, cumeira aqui, aqui. Aqui, né, eu tenho um recuo, né, da área da casa. Eu segui ele no telhado, beleza? Então, e como eu tinha dito, essa estrutura aqui cobre tanto a parte de laje, que é onde nós temos os dormitórios, os banheiros, a cozinha e tal, e cobre também aquela varanda que a gente tem aqui, tá? Aqui eu tenho as medidas externas do meu sistema de coberturas, tá? E aí eu vim e calculei essa área aqui, 93,2 metros quadrados, tá? E aí, ou seja, tendo uma área de cobertura, eu faço o seguinte. O sistema Sinap, até pouco tempo, ele disponibilizava essas composições aqui, ó. Estrutura de madeira, cobertura em telha cerâmica, a parte do embocamento, eu tenho a questão das calhas, dos condutores e tal. Somando isso tudo aqui, eu estou considerando um opcional de telhado de R$200 por metro quadrado. R$200 por metro quadrado, tá? Quando for na próxima aula, que vai ser a quarta aula, eu vou dar uma explicação para vocês dessa questão da composição de custo de telhado, da onde que chegou isso daí, tá? Vai ser um negócio até interessante, com orçamento real e tal, e isso daqui eu vou dar uma explicada. Mas você pode considerar que você tem R$200 por metro quadrado. Então, por último, nessa parte aqui de cobertura, nós vamos considerar o quê? Esses pilares aqui que eu adicionei no limite externo da varanda, que eles vão receber o que? A carga da cobertura, né? A carga do telhado que está sobre a varanda, tá? Aqui nós temos toda a estrutura da casa que já recebe a carga do telhado. Então, ou seja, o madeiramento vai ser montado aqui em cima, tá? Já na laje. Agora aqui não. Aqui eu vou ter o meu telhado vindo aqui e eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares. Da onde vão vir esses custos? Daqui, ó. Na realidade eu tenho aqui, ó, eu já deixei separado um pilar de madeira 19, que é a seção, comprimento 300 centímetros, ou seja, 3 metros, tá? Para garagem ou serviço. No meu caso aqui vai ser para varanda, mas sempre que você tiver um pilar de madeira desse aqui, você pode vir e usar esse valor, R$400 cada um, tá? É um valor meu, material e mão de obra. A parte de instalação elétrica e hidrossanitária, eu já comentei com vocês, nós vamos ver detalhado numa próxima aula. E para a gente preencher, para a gente chegar a encerrar nossa planilha com todos os quantitativos da casa, nós vamos fazer uma aproximação. Nós vamos colocar R$100 por metro quadrado para instalação elétrica e R$100 por metro quadrado para instalação hidrossanitária. Isso não é usual, tá? Mas eu vou voltar nisso na nossa última aula, vai ser a quinta aula dessa sequência, tá? Vou voltar nisso. Beleza? Mas não dá tempo da gente fazer os projetos completos, levantar os quantitativos dele, pesquisar valor de mão de obra na rua ou em fontes oficiais como Sinap, Cetop, por aí vai. Então nós vamos trabalhar assim, R$100 por metro quadrado. Pega a área construída de sua casa e põe esses valores aí. Agora aqui eu vou começar a falar da parte de revestimento, tá? Então eu vou falar de piso. Quando a gente tiver um piso
que ele pode ser construído em um lastro ou em uma laje, tá? Quando a gente fala o lastro, é aquela camada de concreto do pavimento térreo, que ela é feita acima do solo. Quando a gente fala laje, ela está não no pavimento térreo, algum pavimento acima, tal, vencendo o vão, tal, aquela história toda. Então, olha lá, vou fazer o seguinte, quando a gente tiver tanto um piso cerâmico quanto um piso vinílico ou laminado, que é as duas opções que eu vou trabalhar aqui, se vocês quiserem inserir outra, fica à vontade. Na questão do cerâmico, a gente vai precisar do contrapiso. Esse contrapiso vai ser feito aonde? Ou no lastro ou na laje, após a construção desses, tá? E aí a gente vai ter o contrapiso. Aqui a gente vê uma foto, na realidade eu capturei essa imagem de um vídeo, dicas do Fernando. Ele dá várias dicas sobre a execução de contrapiso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí, tá? Independentemente se o meu piso vai ser ou cerâmico, igual esse daqui, ou um piso vinílico ou laminado, igual esse daqui, tá? Eu vou precisar do contrapiso, beleza? E aí eu vou ter aquela área que eu vou ter que fazer o contrapiso e eu vou ter a mesma área onde eu vou colocar em cada cômodo o respectivo piso, tá? Essa eu vou deixar o piso por conta suas para vocês escolherem. Aqui no caso eu indico 2 vídeos para vocês darem uma olhada para a questão do piso vinílico e do piso cerâmico. Mas à frente eu vou falar um detalhezinho, que o custo que eu coloquei do piso cerâmico, seguindo o sistema SINAP, ele varia. Então, eu tenho um custo de um valor por metro quadrado para áreas pequenas, menor que 5 metros quadrados, um valor por metro quadrado para áreas médias, que é entre 5 e 10 metros quadrados, e um valor menor ainda para áreas maiores, acima de 10 metros quadrados. Por quê? Porque em áreas menores eu tenho um número maior de recorte. Eu vou ter um pouco mais de perda, vou gastar mais material e vai gastar mais tempo também do pedreiro. Deu para vocês perceberem? Numa área grande, imagina. É a felicidade do cara. Ele vai ter corte só numa lateral. Imagina a quantidade de peças inteiras que ele vai colocar numa área grande. Isso é uma vantagem. Por isso, o custo unitário por metro quadrado em áreas maiores de cerâmica, ele diminui. Deu para vocês perceberem? Então a gente tem contrapiso e vai ter as opções acima do contrapiso, que vai ser o piso acabado vinílico ou laminado, e a gente vai ter também o piso cerâmico. Continuando aqui, ó, questão da alvenaria, os revestimentos de alvenaria. Nós vamos ter as seguintes opções, né? Em primeiro lugar, eu posso ter a opção de ter o chapisco, né? Depois um reboco, que é a massa única para pintura. Eu até tenho uns vídeos aqui de chapisco e reboco. Essa daqui você pode olhar, faça sua obra. Esse aqui é o Vinho com Oséias, pode dar uma olhada lá, legal. Tá? Tem vários outros também. Essas fotos, essas imagens eu capturei desses vídeos. Então eu tenho as seguintes opções para alvenaria. Eu vou ter o chapisco em primeiro lugar, depois o reboco, massa única. Aí eu venho com a sequência de pintura, que eu vou precisar do selador, a massa, que é opcional, e a pintura em si. Tá? Então, nesse caso aqui, é quando eu tiver uma parede para receber pintura. Eu vou ter a etapa chapisco, a etapa reboco, tá? Que é a massa única para pintura. Aí depois eu tenho as 3 etapas de pintura, selador, massa e pintura. A questão aqui da cerâmica, quando eu tiver cerâmica na parede, que é esse caso aqui, eu vou ter o chapisco da mesma maneira. O chapisco é muito importante porque ele aumenta a adesão entre a camada de reboco e o substrato. No caso aqui, a gente está vendo essa parede aqui, é cerâmica. Agora, quando a gente tiver assentamento de revestimento cerâmico, são os azulejos, a gente vai ter quais etapas? Primeiro o chapisco, depois um emboço para cerâmica. Ele é um emboço específico para cerâmica, tá? Ele é um pouco mais rico em cimento, né? E ele tem que ser mais resistente porque ele vai fornecer aderência à cerâmica e tal. Então ele tem um custo diferenciado no sistema SINAP. E por último a gente vai ter a cerâmica, tá? Eu também passei 2 custos de cerâmica de parede para vocês. Áreas menores, que é a área de menor que 5 metros quadrados, e a área maior. O raciocínio é o mesmo. Quando eu tiver uma parede com área menor de 5 metros quadrados, o custo do metro quadrado é um pouco maior, por conta da quantidade de cortes que o cara vai ter que fazer. Quando eu tenho uma área muito grande, é a alegria do pedreiro, ele faz menos cortes, né? E ele tem como assentar muitas peças inteiras, beleza? A última opção para alvenaria aqui, que nós vamos estar até mostrando para vocês, é a parte de reboco de gesso, tá? É o reboco de gesso em áreas internas, né? Especificamente, não vamos trabalhar em externo, tá? Esse rapaz aqui,
O Rosinaldo tem um vídeo aí, tem vários outros, vocês podem dar uma olhada e tal. Ele está fazendo o quê? A aplicação do reboco de gesso. Você vê que é um reboco grudado na parede. Não demanda chapisco. E, obviamente, também não demanda reboco. Então, você já entrega a parede, tijolo cerâmico, o rapaz vem aqui e já trabalha com o reboco de gesso. Beleza? Mesmo sendo reboco de gesso, depois tem o selador, a massa corrida opcional, pode usar ou não usar, e depois tem a questão da pintura na parede de gesso. Beleza? Então essas são as nossas opções para alvenaria. Por último aqui, ó, para tetos, nós vamos ter as seguintes opções. Quando eu for ter um reboco e pintar o teto, né, a gente tem o seguinte: primeiro tem que ser chapiscado o teto. A gente vê aqui que já está esse teto aqui, um trecho dele chapiscado. Depois tem o reboco em si, tá? Aqui eu voltei ao vídeo do nosso amigo aqui, Sérgio Eduardo, que eu já tinha recomendado em outras aulas. Ele está chapando massa aqui e ele já tem um outro rapaz que trabalha com ele que está sarrafiando. Então você vê aqui as 3 etapas: a parede já chapiscada, tem que chapiscar, né, no mínimo 48 horas antes. Aqui ele já está chapando a massa e aqui o rapaz está desempenando, beleza? Fazendo sarrafeamento. Então o que acontece? Uma opção que a gente tem primeiro é feito chapisco no teto, depois é lançado o reboco, é feito o reboco e tal, aí vem as 3 etapas de pintura: selador, massa corrida, né, que eu estou colocando também como opcional, e a questão aqui da pintura, tá? Desculpa, aqui seria o de cima, né? Chapisco, reboco, massa única, selador, massa corrida e pintura. Quando a gente tiver o reboco de gesso, igual aqui nós vemos esse outro rapaz aqui aplicando, né, é o Rosinaldo, ele está aplicando um reboco de gesso no teto. Então, ou seja, você vê aqui, não precisou de chapisco, ele já está aplicando na própria superfície inferior da laje. Aqui você vê as vigotas, né, as lajotas cerâmicas, tal, ele já está aplicando, não precisou de chapisco, não precisou de nada, simplesmente a aplicação do gesso na área interna. Aí depois vem as etapas de pintura: a aplicação no selador, a aplicação da massa, que é opcional, e a questão da pintura, tá? E por último, no teto ainda, pode ser o caso de se colocar um forro. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto até de um forro termoacústico, aqui é um forro de gesso. Não estou considerando sancas, tá? Sancas são essas beiradas utilizadas para iluminação e tal, só o forro em si. Aqui é forro de gesso, as placas de gesso vêm prontas e são colocadas no teto. É claro que tem um acabamento, tal, por isso que você não vê que são placas, tá? Aqui não, aqui já é um reboco, é levado uma massa de gesso e essa massa é colada lá. Aqui é reboco de gesso, aqui é forro de gesso, tá? Vocês podem dar uma olhada nessa diferença aí também. E se a gente tiver algum tipo de forro, eu não vou precisar de nenhuma etapa, chapisco, reboco, e também não vou precisar do reboco de gesso, porque o próprio forro já esconde aquela parte ali de cima, beleza? Então são essas as opções que a gente tem para teto. Continuando aqui algumas observações, até repetir aqui a questão, por exemplo, do piso, por conta dessa área aqui. Eu quis chamar a atenção para vocês. Olha. Se eu tiver uma área menor que 5 metros quadrados, por exemplo, a área desse banheiro, o cara vai colocar um alinhamento de cerâmica aqui. Na hora que ele estiver no segundo, beleza, aqui a gente está trabalhando com 1,20. Talvez já no terceiro ele vai ter recorte em toda a parede. Né? Claro que se não for feito todo um projeto baseado na paginação da cerâmica. Quando é assim, o arquiteto vai e especifica uma cerâmica já com uma dimensão que vai ser exatamente casada àquelas dimensões do projeto. Tá? Para residências pequenas, igual a gente está fazendo aqui, isso não é muito usado, não. Então aqui é uma área pequena, então você vai usar o custo maior para piso cerâmico. Por quê? Tem muitos cortes. Uma área dessa daqui, 3,50, nós estamos aqui acima de 10 metros quadrados. Aqui já é alegria do cara. Por quê? Ele vai fazer corte aqui, pode até ter, mas ele começa com a peça inteira aqui, e ele pode ter corte aqui, mas olha a quantidade de peça inteira que ele vai colocar. Beleza? Por isso que a gente tem essa diferenciação aqui. Tá? E na questão do teto, na questão do piso laminado, vocês pegam as áreas aqui facilmente, questão do teto também. Aí esse teto aqui é com pintura, esse aqui é forro de PVC, vamos dar um exemplo, e aqui eu quero um forro de madeira, não estou falando que vai ser assim, vamos supor. Então você tem essa área aqui, onde você vai ter as etapas de chapisco, vai ter a etapa de reboco, e depois as 3 etapas de pintura. Aqui simplesmente colocar um forro PVC, aqui simplesmente colocar um forro de gesso, tá? Opcional, aí é por conta sua.
Questão de alvenaria, também repetir aqui rapidão, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, essa parede aqui, do lado de cá eu vou ter o quê? Eu vou ter chapisco, reboco e as etapas de pintura, tá? Sendo que o reboco aqui vai ser o quê? Aí eu tenho 2 valores de reboco. Aqui é a massa única para receber pintura. Aqui a gente já vai ter a massa única, o embolso para receber a cerâmica, tá? Porque essa aqui é uma parede hidráulica, então ela vai ter cerâmica. Então eu vou ter quais etapas do chapisco, que é o mesmo valor, o embolso para receber cerâmica e a cerâmica em si. Deu para vocês perceberem? Aqui é a mesma coisa, do lado de dentro aqui para o banheiro, vou ter essa parede com cerâmica. Aqui nós vamos ter com pintura, tá? A massa corrida e a massa, professor, você coloca como opcional. Olha, eu particularmente, na minha casa, não usei. Eu gosto de ser um pouco mais rústico, tá? Mas a vantagem da massa é que deixa a parede lisinha. O acabamento dela é inegável, é muito legal, tá? Antigamente não se usava massa em áreas exteriores, não. Hoje, alguns fabricantes já estão garantindo, tal. Realmente a qualidade das massas corridas melhorou pra caramba. Mas eu recomendo para vocês, não precisa usar no lado de fora a massa, não. Se for usar, só nas paredes que forem receber pintura e isso do lado de dentro. Tanto que a massa aqui está nas 3 opções, das 3 etapas básicas de pintura, que eu dei o valor, tá? Selador, massa e pintura. Continuando aqui, ó, na sua casa você vai ter porta, qualquer porta externa de 80 tem o valor dela aqui, tá? Se for uma porta de 2 bandeiras, tá aqui. Porta interna, você pode considerar essa daqui. Janela, eu tenho 1 metro quadrado para janela de madeira, tá? Valor SINAP aqui, também de março de 2020. Janela de alumínio para banheiro. Para cada banheiro você já tem uma unidade aqui de janela de alumínio, considerando que eu já tenho material e mão de obra. Beleza? Janela também de alumínio para cozinha. Se você tiver uma cozinha, normalmente é uma cozinha, você vai ter uma janela, tá? Vidro liso é a área dessas janelas aqui, porque elas vêm sem vidro, tá? Então você pode pegar a área dessa janela de cozinha, da janela de alumínio, né, que é do banheiro, e dependendo da situação, você pode pegar a área também dessa daqui, da janela de madeira. Você vai ter bastante coisa de vidro nela. Só que madeira varia muito, tá? Você pode ter uma parte maciça, você pode ter uma parte com vidro, uma parte com veneziano. Não vou entrar muito nesse detalhe, não, tá? Agora, a questão de soleira e peitoril é o seguinte, você vai ter esse comprimento aqui. Se essa sua janela tem 1,40 aqui em planta, você vai considerar qual aqui é o peitoril. A janela é peitoril, de porta é soleira. Isso aqui é uma soleira. Você vai somando as quantidades. Por exemplo, se essa porta é de 80 e essa é de 70, eu faço soleira 80 mais 70 mais 80 mais 70 mais 80. É o comprimento da soleira, tá? Tanto que está em metro aqui. E ele já especifica a largura, 15 para a soleira e 15 para o peitoril, tá? Então, ou seja, aqui eu não calculo a área, são só os comprimentos. Beleza? Interpretando o seu projeto. Questão de peça sanitária também o quê? Para cozinha, eu vou precisar de uma cuba? Claro, uma cuba de embutir. Banheiro, eu vou precisar de uma cuba? Claro, nós estamos considerando essa daqui, tá? De louça branca para embutir no banheiro e inox para embutir na cozinha. Eu preciso das bancadas, né? Se eu tiver 3 banheiros, eu tenho 3 cubas para banheiro e 3 bancadas. Cozinha a gente vai ter uma. Então aqui eu tenho a bancada para cozinha, ela é mais cara, óbvio, ela é maior do que a bancada para o banheiro, pegando isso daqui dos valores SINAPs, tá? A gente comprando aí na rua varia pra caramba, de loja para loja, pedra para pedra e tal. Mas eu estou mantendo o padrão SINAP. Na próxima aula eu vou explicar o que é isso aqui. Vidro para box. Tá? Você vai pegar o seguinte, você vai considerar que todo box tem 1,80 a 2 de altura, você define. Pode considerar 1,80, é o mais usual por aí. Tá? Então você vai considerar a altura de box de 1,80, você vai pegar o que você tem de box em planta. Tá? Aí você vai multiplicar aquela linha que representa o box em planta por 1,80, você vai ter uma área. E você pode considerar esse valor aqui. Um vaso sanitário por banheiro. E na sua casa eu preciso de um tanque também. Você pode colocar 2? Pode. Às vezes o tanque é dobrado e tal. Dobrado que fala é quando você tem um do lado do outro, sem problema, tá? Você pode achar outros valores, digita tanque lá no sistema SINAP, você vai achar outros. Beleza? E a questão de pintura lá, aquelas 3 etapas que eu falei, a gente tem o fundo selador, a gente tem a massa, que pode ser aplicação em paredes internas ou externas. No caso que eu até coloquei interna, né? Eu nem recomendei externa, não. O SINAP também, esse texto aqui vem do SINAP. Então, olha, eu tenho fundo selador, massa em paredes internas, massa em teto. Pintura látex acrílica em paredes internas e pintura látex acrílico em teto. Ah, professor, e a pintura PVA?
que é normalmente tem aquela coisa, a PVA é para a área interna, dá menos cheiro e tal, e látex é da área externa, beleza? Mas a gente vai fazer o seguinte aqui, essa pintura látex acrílica, que é para a gente vai usar ela na casa inteira, tá? Vamos supor que você tem uns dias depois aí para deixar a casa aberta e tal, aquele cheiro pior de dentro. É uma pintura melhor, tá? É uma pintura melhor, essa é de látex acrílico, então vamos considerar que a gente vai usar ela em toda a casa. E por último é a questão de madeira. Você vai ter, por exemplo, a área de sua janela, tá? Essa área aqui, ó, que você tem janela de madeira, caso você tenha janela de madeira, não seja blindex, você vai pegar essa área, você vai multiplicá-la por 2 ou por 4, dependendo do número de bandeiras que você tiver. É a área a ser pintada, beleza? A área de madeira a ser pintada. E você também vai ter a questão de aplicação de verniz. Ou é pintura ou é verniz, tá? O verniz, entre aspas, é como se fosse uma pintura invisível. Você vê o que está além dele. O objetivo dele é deixar a madeira aparente, tá? A pintura não. Você vê a cor que aquilo ali foi pintado mesmo, tá? Então, ou seja, aqueles pilares que nós colocamos na varanda tal, você vai pegar as 4 laterais dele e somar como área de pintura, tá? Ou você vai usar o verniz, ou você vai usar uma pintura em esmalte, tá? Considerando tudo material e mão de obra, eu coloquei esse valor meu aqui, que eu não achei mais redondo, não, mas está dentro da realidade. R$60 por metro quadrado para um, R$60 por metro quadrado para outro. Ou é tinta, ou é verniz, beleza? Bom, e aqui a gente já encerra essa nossa aula. Um grande abraço e até a próxima. Falou, gente!